pa para pa pa pa. Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia, de tanto café na cama faltariam xícaras. Me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda arte se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa. Com você tudo fica. Olha como ela tá Pouco a pouco o vazio se completa, o errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Pa 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 para pa pa pa. Com você tudo fica tão leve que até te leva. Tô dando aquele apoio. E pouco a pouco o vazio se completa, o errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, e coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Pa 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 para pa pa pa. Na na na. Pa 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 para pa pa pa. Na na na. Pa 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 para pa pa pa. Na na na. Vai, isso aí, vai. Bem tu. Pode ser bem tu. Show.
Boa noite a todos. Em nome do casal Gabriel e Débora e de seus familiares, nós agradecemos a presença de todos esta noite. Vamos neste momento fazer uma oração a Deus, pedindo a bênção dele sobre esta cerimônia de casamento, a bênção sobre a vida do casal Débora e Gabriel e sobre todos nós. Oremos.
Santo Deus, Criador dos céus e da terra, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por este dia que o Senhor fez, por este momento a qual Gabriel e Débora estão aqui, Senhor, se unindo em uma só carne, segundo a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que a Tua boa mão esteja sobre nós, neste momento, a nos abençoar e abençoar por todos os dias, ó Deus, de nossas vidas e sobretudo deste casal até a consumação dos séculos. Continua conosco e somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos no Teu nome para celebrar este casamento. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico para que possamos refletir um pouco acerca desse momento, dos significados e alguns direcionamentos que Deus nos dá para nossas vidas individualmente e para o casamento, para a vida a dois que se inicia esta noite. O texto se encontra em João capítulo 15. Vou fazer a leitura a partir do verso 1 que diz: Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que dê muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, eu vos tenho dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Esse texto que nos traz um diálogo de Jesus nos seus últimos dias aqui na terra, com seus discípulos. Ele resolveu dialogar com seus discípulos, trazendo uma mensagem importantíssima, porque por mais alguns momentos, ele iria ser crucificado. O Salvador do mundo voltou-se para os discípulos e contou uma história, fazendo uma alusão, um comparativo dele sendo uma árvore, e os discípulos os ramos, e o Pai o agricultor. Que mensagem nós podemos encontrar nesse texto, que se aplica às nossas vidas do cotidiano e sobretudo ao casal que começa uma nova jornada a dois, como a família que se constitui? Em primeiro lugar, todos nós que estamos aqui, se fizermos uma enquete, uma pesquisa, e se a gente começar a perguntar, para que se casa? Qual o objetivo? Por que casar? O que é que você espera ao casar? Eu acredito que uma resposta que será comum, se não a principal, mas uma das, seria aquela clássica: para ser feliz. A ideia da família, né, da propaganda da margarina, a ideia da família perfeita que se une, se constitui para ser feliz. Porque quem é que não quer ser feliz na terra? Todos nós queremos ser felizes. E a palavra de Deus, ela nos traz atitudes que possamos praticar
para encontrarmos a verdadeira felicidade aqui na terra, individualmente e aplicando essas verdades eternas ao casamento. E eu gostaria, Gabriel e Débora, de forma objetiva, trazer algumas atitudes para que vocês sejam felizes no casamento. Em primeiro lugar, permanecer com Deus é a primeira atitude. O texto do verso 4 diz o seguinte: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Perceba que na figura, os ramos que são os discípulos, que somos nós, precisamos estar ligados à árvore, à videira que é Jesus. E essa permanência, ela é importantíssima nesse contexto. Tanto é que a palavra e outros termos dessa mesma palavra, permanecer, ela se encontra nesse capítulo 12 vezes. Então há uma intenção de Deus para que nós venhamos a permanecer no relacionamento com Ele. Mas aí nós perguntamos: Deus está em todo lugar? Isso é verdade. Deus está em nossas vidas, é uma verdade que nós comumente falamos. Mas nós entendemos que o texto nos diz que há uma disposição pessoal de permanecer. O texto utiliza um verbo permanecer no imperativo. Permaneça é uma ordem amorosa de Deus, é uma instrução para que a gente venha permanecer no relacionamento com Ele, para que venhamos desfrutar da felicidade que Ele tem reservado para nós. É através dessa permanência, dessa ligação, desse relacionamento com Deus, que nós somos nutridos para poder viver essa vida, enfrentar tantos desafios e vencê-las com a alegria que vem de Deus. Nós sabemos que em diversos momentos da vida, nós nos deparamos com situações e nós percebemos que encontramos tristezas, frustrações. Essa é a vida real. A vida real não é uma vida onde tudo é perfeito. Nós estamos, como já conversamos anteriormente, nós estamos vivendo num mundo imperfeito por conta do pecado, da condição espiritual de todos nós. Adão e Eva pecou e foram expulsos do ambiente perfeito, criado por Deus, e então pessoas imperfeitas estão convivendo, se relacionando de forma imperfeita, mas elas querem acertar, elas querem ser felizes, elas querem amar, elas querem ser amadas, mas muitas vezes a comunicação, o relacionamento não acontece da forma que nós esperamos, e então nós nos frustramos, nos entristecemos, e às vezes não encontramos a felicidade nas pessoas, e não encontramos a felicidade no casamento, porque a verdade, segundo o texto que nós aplicamos para este momento, nós não encontramos a felicidade no casamento. Nós encontramos a felicidade no relacionamento com o Criador, porque Ele nos criou com esse propósito, para nos relacionarmos com Ele. Então qualquer vida que tem como prioridade outras coisas, se completar através de realizações profissionais, e faz dessas realizações como um objetivo último de ser feliz, essas pessoas infelizmente poderão chegar no ápice, alcançar os objetivos e perceber que ainda são infelizes. Mas permanecer com Deus é a certeza da felicidade, mesmo em momentos de tribulações, mesmo em momentos de tristezas, quando nós estamos enfrentando algumas situações que nos causam tristezas. Neste momento nós temos a felicidade perene que reside na comunhão com Deus. Então, a família que nutre um relacionamento com Deus é uma família feliz. A família que tem Deus no centro. E como é que é dada essa ligação com Deus? É através da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, buscando andar segundo a vontade de Deus,
conforme o texto diz. Vocês, discípulos, estão limpos com a palavra que eu vos tenho dado. Então essa palavra que tem um poder de nos limpar, de nos orientar, de nos guiar ao caminho de vida eterna, essa palavra certamente ela nos trará felicidade e nos orientará a andar no caminho de felicidade para a glória de Deus. Amém? Então, diz o texto no verso 5, porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Então que Deus seja a prioridade do relacionamento de vocês e que individualmente vocês cresçam no relacionamento com Deus e que a família que é constituída de Gabriel e Débora, ela viva feliz no relacionamento com Deus. Mas ainda tem algumas outras duas atitudes. Estou tentando ser objetivo. Eu acho que ligaram um forno aqui para poder eu derreter e agilizar. Mas vamos ainda umas outras duas atitudes importantes que nós extraímos do texto. A segunda atitude é amar a Deus. A primeira é permanecer em Deus, na comunhão com Deus. A segunda é amar a Deus. Verso 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Verso 10. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha que algo interessante. Nós verificamos pelo texto que o amor presente aqui não é um sentimento, não é algo que nós sentimos em decorrência da situação ou por causa do outro. O amor é algo muito maior, é um verbo que está relacionado a uma atitude que obedece, que decide amar, que decide exercer. É uma ação em direção do outro. Perceba que a demonstração do amor entre o Filho Jesus e o Pai, que é a árvore, e o Pai, o agricultor, é a obediência. A obediência é a demonstração do amor do Filho para com o Pai. Porque o Filho ama o Pai, esse amor é percebido pela obediência. Obediência exatamente a tudo que Jesus veio fazer aqui na terra, que foi nos salvar da condenação eterna. Então todo o trajeto de dor, de sofrimento de Jesus, ele seguiu em frente em obediência ao Pai e por amor ao Pai e a nós. Então quem ama em direção do outro, ama como decisão, ama porque tem o amor de Deus na vida de vocês. Que Deus encha Gabriel e Débora desse amor, do amor que não acaba, conforme Paulo escreveu à igreja de Corinto. Que o amor que suporta, o amor que espera, o amor que é paciente, o amor que é percebido na figura do próprio Cristo, que mesmo apesar de nós, representados nos perseguidores, nos que rejeitaram, nos que negaram, Ele nos amou, com esse amor incondicional. Esse amor não é uma paixão passageira, não é um amor que ama se o outro der motivos para amar. Ele ama com amor comunicado pelo Deus eterno que é amor. Esse é o amor verdadeiro que jamais acaba. E Jesus, falando aos discípulos em outro momento, quando foi indagado sobre os mandamentos, Jesus resumiu e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, viver uma vida em obediência a Deus é retribuir o amor de Deus, é reconhecer o amor de Deus para conosco.
É uma forma de checagem se realmente priorizamos a Deus, se estamos obedecendo a Deus, se estamos desejando fazer a vontade de Deus nesse relacionamento que nós entendemos que é fundamental para uma vida feliz. Nós precisamos checar como é que está a demonstração do meu amor para com Deus. Quando nós tiramos Deus da primazia, colocamos Ele em terceiro plano, as coisas começam a se desordenar. Precisamos entender que nós, conforme o texto diz, precisamos amar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Por consequência, por conseguinte, nós iremos amar ao próximo como a nós mesmos. E é a terceira e última atitude: amar o próximo. Primeiro, permanecer com Deus. Segundo, amar a Deus. E terceiro, amar o próximo. Verso 12: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. O nosso Salvador, Jesus, Ele deu a vida por nós. Numa demonstração máxima do amor, foi quando Ele foi àquela cruz, aquele matadouro, e Ele seguiu em frente no intento da aliança que foi formada na eternidade, que era necessário Ele sofrer as nossas dores, Ele pagar com preço de sangue os nossos pecados, para que então sejamos aceitos por Deus e então recebamos a salvação eterna. Por isso que a salvação não é por obras, não é pelo que nós fazemos para merecer, porque nenhum de nós merecemos a salvação. A salvação é pela fé em Cristo, porque Ele conquistou o mérito máximo e foi crucificado e pagou o alto preço pela nossa salvação. Que esse amor demonstrado por Cristo na cruz, Ele esteja abundantemente na vida de vocês, no amor de um para com o outro. Que vocês amem, se amem, amem com esse amor que é sacrificial, que às vezes não dá vontade de amar, mas nós precisamos obedecer primeiramente a Deus, que essa é a vontade dEle, e segundo, porque é o caminho correto a ser andado, porque nós desejamos a felicidade, não é? Muitas vezes queremos o final, mas existe um percurso a se conquistar aquilo que nós estamos almejando. E Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, na parte prática, ele deu algumas recomendações objetivas sobre o marido e a esposa. Ele disse ao marido: amai vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. O nível é altíssimo, o padrão é altíssimo. Como é que nós iremos alcançar esse padrão tão elevado? Sendo capacitado pelo Espírito de Deus, que nos capacita a amar, a enfrentar os desafios pacientemente, por amor. Amém? É esse amor expresso na palavra de Deus que jamais acaba. E tem uma recomendação também para as mulheres. Paulo disse: mulheres, cada uma de vocês seja submissa ao marido, assim como o Senhor, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Acho interessante que tem um casal de amigos que eu tive a oportunidade de ministrar no casamento deles em 2019. E até hoje o meu amigo só lembra dessa parte, que a esposa tem que ser submissa ao marido. E os amigos dele também, eu não sei porquê. Esqueceu de tudo, de todas as outras partes.
Mas não é bem assim, né? Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, mas da mesma forma o texto anterior, ele nos diz para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Olha só, não existe disputa aqui, né? O que existe são duas verdades que não são antagônicas, não se opõem, elas andam paralelamente. E Deus diz ao marido: ame a sua esposa, ame, dê a sua vida por ela. E a esposa honre ao seu marido, respeite o seu marido, assim como Cristo, seja, e respeitando e honrando, seja submissa ao seu marido. Amém? Assim como a igreja deve ser a Cristo, que é o cabeça da constituição espiritual da igreja. Somos capacitados por Deus a amar os diferentes. O casal se complementa e não procura a perfeição um do outro. Lembra que nós não somos perfeitos? Não podemos esquecer disso nunca. Estamos em processo de construção. E exercendo essas atitudes de permanecer com Deus, de conhecer mais a palavra de Deus, de desenvolver um relacionamento com Deus, amando a Deus, amando ao próximo, nós iremos ser sempre aperfeiçoados, transformados, melhores a cada dia. Há momentos que parece que vamos dar 2 ou 3 passos atrás, mas a graça de Deus, ela nos assiste para nos erguer, pegar nas nossas mãos e nos conduzir a um caminho de melhora, de vida, de transformação, de aperfeiçoamento, que a conclusão dessa obra, engenheiro, será somente na glória eterna. Enquanto estamos aqui nessa terra, estamos com a placa na testa de construção todos os dias desta vida. Então, os membros da família que se amam, têm uma família feliz. Amém? Então se amem com esse amor de Deus para com vocês. E por fim, disse Jesus no verso 11: eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vocês e a alegria de vocês seja plena. Amém? Então é desenvolvendo as atitudes, se comportando de acordo com o que o texto nos ensinou, é que iremos alcançar essa alegria plena que a palavra de Deus nos promete. Amém? E por fim eu gostaria de deixar alguns conselhos. Em primeiro lugar, não esqueçam de nutrir essa relação com Deus, através da palavra de Deus que nos orienta, que nos instrui, que nos guia, que muitas vezes mexe com o nosso ser para nos colocar e nos ensinar qual é o caminho correto. Amém? Nutram essa relação através da oração, conversem com Deus, dialoguem com Deus e cresçam no relacionamento com Deus. Quanto mais vocês crescerem no relacionamento com Deus, individualmente falando, vocês se encontrarão e estarão mais unidos. É como a constituição de uma casa. Na medida que eu cresço verticalmente no relacionamento com Deus, e que a minha esposa cresce no relacionamento com Deus, buscando ser feliz individualmente por causa dessa relação com Deus, nós nos encontramos em comunhão com Deus e desfrutaremos dessa felicidade que reside na comunhão com Deus. Segundo lugar, não esqueçam jamais de que nós precisamos um do outro. Deus nos concebeu assim, como sua criação. Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. E esse relacionamento, ele se dá através do amor de Deus. Os dois são imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem e a mulher
criou o homem e a mulher com necessidades espirituais, metafísicas. O homem e a mulher têm carência de Deus. Os dois precisam se aproximar de Deus e precisam um do outro. Amém? Nunca esqueçam. Terceiro lugar, que Deus seja o centro da família de vocês, que vocês estão constituindo esta noite. Esta referência da centralidade de Deus ajudará vocês a enxergar as coisas no dia a dia com o amor de Deus que é doador, para que tenham uma visão correta das coisas, porque vocês se depararão com situações que vocês serão convidados ou jogados a se comportar de maneira estressante, ansiosa, porque essa é a vida. Mas cabe a nós lembrarmos dos ensinamentos de Deus, respirar 10 vezes, 20 vezes, orar, pedir força a Deus, pedir graça a Deus, e então analisar a situação com os óculos, a ótica de Deus, para poder discernir a situação e levar a vida de uma forma mais leve. Por fim, Gabriel e Débora, se esforcem sempre para conhecer um ao outro, mas sobretudo a Deus. Cresçam na intimidade com Deus, através da palavra e da oração, e naturalmente, a árvore que é Jesus, produzirá em vocês, que são os ramos, o fruto que tem como característica amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que Deus abençoe a vida de vocês. Neste momento vamos ao grande momento dos votos, né, Débora e Gabriel? Meu amor, depois de longos 8 anos, finalmente chegou o nosso tão esperado casamento. O dia que nós vamos nos tornar um só perante a Deus. Eu tive uma sorte muito grande dele ter escolhido uma pessoa. Uma pessoa não. A mulher mais perfeita desse mundo para mim. Que sabe todas as minhas manias e medos. Que me faz sorrir quando mais ninguém consegue. Que é linda, cheirosa, carinhosa, charmosa, amorosa, divertida e muitos outros adjetivos que não cabem falar nesse momento. Eu sou muito grato a ele e também a você, a mulher da minha vida, por me aguentar todos os dias até hoje, e de hoje vai ter que me aguentar para sempre. Meu amor, eu prometo dar beijo de boa noite todos os dias antes de dormir, e beijo de bom dia todos os dias quando acordar. Prometo ser atencioso, ser mais carinhoso, ser seu palhaço para te alegrar quando estiver tristinha com alguma coisa. Prometo te encher de beijos e cheiros quando achar que nada no dia pode te animar. E mais importante de tudo, eu prometo te amar incondicionalmente e te respeitar, desde os momentos mais tristes aos momentos mais felizes de nossas vidas, mesmo quando nós estivermos doentes, avigorando saúde, até mesmo quando estivermos falidos e esbanjando riquezas. Todos os dias da minha vida, até que Deus nos leve para a vida eterna, porque o que Ele uniu, ninguém pode separar. Eu te amo. Meu amor, quem diria que nossa amizade ia se transformar em um amor tão lindo, um amor de escola, que depois de longos 8 anos e 2 meses hoje, estamos aqui casando diante de Deus. Quem diria que bem ali no meio da quadra você me pediria em namoro, todo nervosinho. E quem não sabe, o nosso noivado foi um complô com Rebeca, vovô e Gustavo, que ele disse que ia se encontrar com o pessoal da igreja, viu? Jussano e Sinara, estão de prova aqui. E talvez eu tenha desconfiado um pouco. Quando o vovô falou que estava esperando os amigos, já fiquei meio assim. Quando do nada você chega por trás com um buquê de flores ao som do bolero de Ravel.
Obrigada por sempre me apoiar, me incentivar e por fazer acreditar em mim. Você sabe, mas eu vou repetir mesmo. Você é o melhor presente que Deus já me deu, porque antes mesmo de tudo, Ele já sabia de tudo. Você é a resposta das minhas orações. Prometo do fundo do meu coração que irei te honrar, te amar, te respeitar, te amar todos os dias da minha vida. Eu te amo demais, meu amor. Gabriel, você promete amar Débora, honrar, consolar, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em seus momentos de sofrimento, e te conservares exclusivamente para ela enquanto ambos viverem? Sim! Débora, prometes amar Gabriel, honrá-lo, consolá-lo, conservá-lo, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como em seus sofrimentos, e te conservares exclusivamente para ele enquanto ambos viverem? Sim! Todos ouviram? Amém. Então, nesse momento, vamos para o momento das alianças. Aliança significa aliar-se a algo ou alguém, intenções de acordo, pacto entre partes que buscam objetivos comuns. A Bíblia fala de muitas alianças, especialmente as alianças de Deus para com a humanidade. Aqui nesta cerimônia de casamento, estas alianças significam um compromisso voluntário, consciente e responsável estabelecido entre duas pessoas que se amam. A Bíblia diz que quando Deus fez um pacto com Noé, colocou no céu um arco-íris com sinal de pacto e disse: "E eu o verei para me lembrar da aliança eterna." Dessa forma é importante termos um sinal que nos lembre a realização deste solene ato nupcial, que é a vontade de Deus. Vocês escolheram essas alianças, que a partir de então irão utilizá-las como ato dessa união que foi estabelecida por Deus. Então, primeiramente, gostaria de pedir a Gabriel que repita comigo algumas palavras. Que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do nosso amor. E por este ato, declaro diante de Deus e das testemunhas que a recebo como minha esposa e que lhe serei fiel esposo. Que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do nosso amor. Receba esta aliança em suas mãos e declaro diante de Deus e diante das testemunhas que lhe serei fiel tanto na alegria como na tristeza. Gostaria de pedir ao casal para se ajoelhar e que todos levantem suas mãos em direção a eles. Vamos fazer uma oração
pedindo a bênção de Deus sobre o casal. Senhor Deus, pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre este casal, Gabriel e Débora, que o Senhor os guie em Teu caminho de vida e paz, que eles encontrem, Senhor, a felicidade em Ti e sejam aperfeiçoados, ó Deus, no relacionamento contigo e possa desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para esta família que é constituída esta noite. Abençoa, Senhor, em todos os momentos, que o Senhor seja sempre o centro desse relacionamento e que essa união seja para a Tua glória. Assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Visto que vocês já declararam com sinceridade o desejo de se unirem em matrimônio diante de Deus e confirmaram o mesmo ao dar e a receber, e ao receber as alianças, então, na qualidade de ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Gabriel e Débora, eu lhes encorajo a serem fiéis aos votos que vocês fizeram aqui. Com este casamento, vocês iniciam uma vida nova, com maiores responsabilidades. Não esqueçam, só desfrutam da felicidade no casamento se estiverem felizes individualmente, e esta felicidade provém do relacionamento com Deus. Acima de tudo, se esforcem para que Deus ocupe sempre o trono do lar de vocês, que está iniciando no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aplaudam a Deus. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full
E com a calorosa salva de palmas, vamos receber o mais novo casal de João Pessoa. Vem pra cá, Gabriel e Débora! It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if the trash got a pocket full of cash we can blow? Shots of Patron, and it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Oi, gente, boa noite. A gente queria muito agradecer a presença de todos vocês. Saibam que todos vocês foram contados a dedo, literalmente. E a gente queria também agradecer nossos avós, nossos pais, por tudo que fizeram por nós. E a gente queria também, assim, depois que o Gabriel falar, cantar parabéns, que hoje também é aniversário da minha avó. Queria agradecer também a todos que estão presentes aqui. Como Débora falou, todos aqui foram escolhidos a dedo. E também agradecer pelas pessoas que participaram pela nossa união, desde a época do colégio até hoje. Agora, parabéns para Dona Nizinha. Também hoje é aniversário de casamento dos meus pais.
24 anos, ano que vem tem bodas de prata já, olha. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Just remember to always think twice. Don't think twice. Be careful what you do. Don't go around bringing that girl's heart.
Vai lá, cortou. Só olha pro bolo sorrindo.